apresentação, faço a apresentação, aí depois a gente volta à roda de perguntas, beleza? Vamos lá. Como que vocês conheceram, como tomaram conhecimento da enfermagem do esporte? Podem falar, por gentileza. E já vou avisando também que teremos surpresas hoje, né, durante a apresentação. Algumas surpresas boas, inclusive. Bom dia, Ana. Ah, muito bom, muito bom. E quantos de vocês já praticam esportes? Tem gente aqui que eu sei que já pratica esporte, que eu já vi aqui o rostinho, já sei, já conversei e sei que pratica esporte. Ah, legal, legal, Carla. Você trabalha em qual time de futebol? Hum, São 8h31. Vou começar aqui a apresentação então com vocês. Cláudia Mara, eu já sabia que era atleta de handebol. Inclusive, fui honrado e ela me chamar para fazer parte da banca de monografia dela. Ela vai defender a monografia dela e eu estarei presente lá na defesa dela. Será um grande prazer, Cláudia Mara. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar. Temos poucas pessoas, mas aí as pessoas vão entrando aí aos poucos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Quem quiser ir perguntando algumas coisas, pode perguntar sem o menor problema no chat, que eu vou estar aqui com o chat aberto também. E aí a gente vai fazendo essa interatividade sem o menor problema. Entendeu? Todos de acordo? Beleza. Então vamos lá. O slide está passando, tudo certinho. Então, já de cara, eu falo para vocês que a visão do enfermeiro vai ser sempre essa visão. A visão do todo como a gente tem no hospital. Só que nós vamos transferir essa situação do hospital para a área esportiva. Nesse caso daí, a gente está mostrando uma situação em áreas de luta, no caso, jiu-jitsu. Tá? Então, só para vocês já começarem a entender um cenário de como é a visão do enfermeiro. Nós vamos ter a mesma visão de dentro do hospital, porém, uma visão qualificada para os esportes. Então, o que é a enfermagem do esporte? A enfermagem do esporte é uma especialidade inovadora e o profissional irá se capacitar com os conhecimentos técnicos e práticos, com uma meta principal de atender e acompanhar os atletas de alto rendimento, para atletas e atletas recreativos, de todas as pessoas que praticam as atividades físicas. A enfermagem do esporte é a promoção da saúde e qualidade de vida. E aí eu mostro para vocês duas situações, né, já nessas duas fotos, que é uma fazendo o atendimento em um jogador de futebol de várzea, que ele teve uma lesão ali no supercílio, e a outra fazendo botinha, que a gente chama, né, fazendo uma intervenção num jogador de futebol americano em que a gente teve que fazer essa intervenção. Então vocês veem que vai do 8 a 80 o tempo todo. Nosso objetivo na pós-graduação é capacitar todos os profissionais de enfermagem, no caso, enfermeiros graduados, né, ou que estão se graduando, que também podemos, né, dependendo do período,
e os profissionais elaborarem seus diagnósticos diferenciados e cuidados de enfermagem, que é a nossa função como enfermeiros, né? Oferecer conhecimentos técnicos e práticos aos profissionais de enfermagem para que eles estejam aptos a atuarem na promoção da saúde dos atletas, para-atletas e praticantes de atividades de esportes em geral. Alicerciar os enfermeiros com fundamentos e bases que visem prevenir, tratar, acompanhar, reabilitar atletas, para-atletas e atletas recreativos e praticantes de esportes em geral. Fornecer orientações aos enfermeiros visando sempre atuarem como membro da equipe multidisciplinar nos mais diversos esportes, né, com a saúde esportiva. Apresentar as perspectivas da enfermagem nos mais diversos cenários. E aí eu mostro para vocês, mais uma vez, a atuação de uma equipe multidisciplinar com 2 enfermeiros. Essa pessoa que está em primeiro plano é um enfermeiro. O atleta do Flamengo está sendo carregado por um enfermeiro, que sou eu, e o outro é um fisioterapeuta. Então, nós estamos ali numa equipe multidisciplinar. E aí vamos começar a falar um pouquinho da pós-graduação para vocês começarem a entender qual é esse arcabouço de coisas que vamos utilizar para dar essa base teórica e prática para vocês. Nós vamos falar o tempo todo sobre anatomia e fisiologia do exercício, né? Vamos tratar isso daí. Vamos falar dos aspectos farmacológicos e nutricionais dos atletas e para-atletas. Nós vamos falar da avaliação física em atletas e para-atletas no trauma. Vamos falar da assistência de enfermagem aos atletas e para-atletas enfermos e saudáveis. Vamos falar sobre saúde integrativa dos atletas e para-atletas. Vamos falar sobre assistência e avaliação e avaliações e uso das tecnologias para a gente tratar e estar cada vez mais próximo do tratamento dos atletas, para-atletas e atletas recreativos. Vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre legislação, vamos falar sobre trabalho de conclusão de curso e, claramente, vamos ter as nossas vivências no esporte. Essas vivências serão vivências práticas, né? Então, isso daí é que é o mais interessante. Porque aí você vai falar, poxa, Diego, mas você é do Rio, como é que a gente vai fazer? Eu moro em Manaus, eu moro em Rio Branco, no Acre, eu moro em Santa Catarina, não importa. Vocês podem fazer a vivência no sítio de vocês, não tem o menor problema. E aí vamos ter que avaliar algumas coisas e ter um responsável técnico para vocês. Isso daí é a parte mais tranquila. Podemos levar isso à frente sem o menor problema, com relatórios e tudo mais. E aí eu começo a mostrar para vocês quem são os professores, quem serão esses professores que estarão botando vocês nesse mercado de trabalho. Começa comigo, né, como coordenador e enfermeiro precursor da enfermagem do esporte no Brasil, e eu trouxe um dos enfermeiros que é precursor da enfermagem na Europa. Ele é nosso professor na pós-graduação também. Ele é o Nuno Antunes, ele tem experiência, tem mestrado em saúde do desporto, né, enfermagem do desporto, pela Universidade de Lisboa. Então, assim, a gente já começa mostrando que o cenário não é só Brasil. A gente não está pensando só no Brasil, a gente já está pensando no cenário mundial, né? Professora Tereza Cristina Piva, ela é professora de metodologia científica, tem mestrado, pós-doutorado em ciências e epistemologias. Professor Carlos Bruno Pinheiro, doutorado em ciências do exercício médico, e estará com a gente também dando aulas de doping, dando aulas sobre exames de imagem. Ele é especialista em imagem, médico do esporte, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, e ele estará aqui conosco também, ministrando aulas para dar toda a expertise. Lembrando que nós somos enfermeiros, mas teremos todo o aval de trabalharmos dentro de uma equipe multiprofissional. Então, já vou trazer para vocês a visão não só de enfermeiros, mas de toda a equipe multidisciplinar. Doutora Paula Paraguaçu, também nutricionista do esporte, tem pós-doutorado em ciências do esporte, né, falando toda a parte de nutrição esportiva, tem toda uma experiência com seleção brasileira de ciclismo, já trabalhou no Tim Nogueira, tem todo uma experiência relacionada a isso. O professor Silmar Barbizan é um educador físico
especialista em treinamento esportivo, né? E vai fazer com que nós tenhamos uma visão da preparação física, como que é e como que o enfermeiro pode se encontrar ali para tentar ajudar o atleta e a equipe multiprofissional. Vocês podem ver que de enfermeiro, por enquanto, só tem eu e Nuno. Olha quantos profissionais nós vamos estar tendo aí para vocês terem a visão diversificada da equipe multiprofissional. Temos o professor Tiago França, que estará conosco também na pós-graduação. Ele vai falar sobre gêneros e sexualidade, transexualidade no esporte. Ele é especialista nisso. Professor Leonardo Barros, enfermeiro também. Vamos falar sobre farmacologia com ele e vamos falar também sobre saúde mental e temos outras áreas que o professor Leonardo Barros pode tratar. Ele é multifacetário também, ele tem tem saúde do trabalhador, trabalha em saúde da família e atualmente ele está como gestor do hospital de saúde mental aqui no Rio de Janeiro. Professor Dr. Marco Sauberman também é um médico ortopedista com uma larga experiência, inclusive foi coordenador médico em uma das arenas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi diretor de um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, da parte de traumatortopedia, e vai estar trazendo isso daí para a gente, essa experiência conosco. O professor Ailton Caetano de Lima vai trazer toda a experiência, ele é não só educador físico, como fisioterapeuta, e vai trazer toda a experiência de anatomofisiologia para tentarmos entender o gestual dos atletas, de como é dos paratletas e tudo mais. E ele é especialista também em imagens. Professora Vânia Leal, ela é bioquímica, e vamos falar sobre uma parte que o enfermeiro tem muita falha, que é entender a bioquímica das coisas, como que é feita essa parte bioquímica, né? Então eu trouxe uma bioquímica para dar essa aula para a gente e termos essa expertise maior, termos esse momento mais intimista com uma situação, e não é uma aula ruim, pelo contrário, vocês vão entender na prática como que é feita às vezes, uma interação medicamentosa, uma situação em que, ou uma interação entre um suplemento, alguma coisa em que o enfermeiro, às vezes, peca por não saber, né? Dr. Cristiano Santos, ele é educador físico e nutricionista, e ele vai dar uma aula muito importante, né? Ele vai dar uma aula de APH conosco. Ele vai falar sobre APH no esporte, em que é uma área em que eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, né? Então, ele tem larga experiência em academias, principalmente, né? Professor Marcelo Barros, nutricionista também, e ele é uma das nossas estrelas, né? Foi nutricionista do Bem-Estar da Globo durante muito tempo, e ele atualmente foi coordenador de serviço técnico de instituição nacional de cardiologia. Então, assim, temos uma outra visão de um outro nutricionista, de uma outra pegada. Rafael Paixão é ortopedista e vamos falar sobre terapias integrativas com ele. Ele vai ser o nosso elo de ligação com as terapias integrativas. Então, vai ser bem interessante também. Dr. Carlos Eduardo Boiler, ele vai falar sobre o iniciozinho lá, sobre todas as técnicas que nós vamos ter para lidar com os atletas e para-atletas. Ele também tem experiência nos Jogos Olímpicos, inclusive ele está com a roupa dos Jogos Olímpicos. E doutora Vanessa Oliveira, que ela é formada em dermatologia, estaremos falando sobre as lesões cutâneas dos atletas e para-atletas, coisas que são extremamente importantes para nosso dia a dia, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação para vocês entenderem como que surgiu isso aí. Antes existia a iniciativa, né, da formação dos enfermeiros e tudo. Em 2018, teve o primeiro enfermeiro, que fui eu que consegui fazer uma pós-graduação em medicina do exercício do esporte. Após esse momento, não pode mais ser feita essa pós-graduação, porque em 2019 conseguimos a resolução 610,
do Corém, né, do COFEM, desculpa, e a partir desse momento nós temos a especialidade, né, no dia 1º de agosto de 2019, pela Resolução 610, instituindo a enfermagem do esporte como especialização da enfermagem. Com essa criação, como eu acabei de falar, não pode-se mais ter uma especialização fora da nossa área, e aí o profissional pode ser, ele pode receber o título de enfermeiro do esporte pelo nosso conselho, que é o que a gente está propondo aqui na pós-graduação também. E aí eu mostro para vocês o contexto histórico, né, a resolução na íntegra para vocês, né, a resolução 610, em 2019, quando foi assinada, essa daí é a original, eu estou mostrando para vocês, isso daí é raro, né, não sei se vocês já tinham visto isso antes, assinado pelo Dr. Manuel Nery, atual presidente, novamente, do nosso Conselho Federal de Enfermagem. E aí eu mostro para vocês o registro, o primeiro registro de especialidade, termo de registro de especialidade, de um enfermeiro de uma especialidade que não é a enfermagem, eu sendo registrado pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem, mostrando para vocês que tudo é possível realmente e que conseguimos a especialidade, conseguimos a especialização e conseguimos gerar essa situação nova dentro da enfermagem, fazendo com que todos ganhem, né? E aí a regulamentação no MEC, nós temos a nossa regulamentação no MEC, então nossa pós ela está completamente ativa e dentro dos conformes, dentro de toda a legalidade. E aí vamos mostrar para vocês o contexto, o que seria, né? O contexto multiprofissional nos esportes. Nós todos vamos nos reunir, né, para pesquisar e atuar, buscando sempre as formas de contribuir na prática das atividades de recuperação, performance, maturação ou não dos atletas. E aí eu mostro já 2 fotos muito interessantes, muito importantes, que foram nas Olimpíadas, que ali nós temos a equipe multidisciplinar atuando, e se vocês repararem, não sei se todos aqui têm a expertise de APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, quem está na cabeça normalmente está coordenando, né, a equipe. E nessa equipe daí nós temos 2 fisioterapeutas e 2 médicos nessa equipe, então, e o enfermeiro coordenando. Então, acho que foi um marco muito interessante para a enfermagem e a enfermagem do esporte. E aí vamos falar o que é o mercado de trabalho em si, né? Já que eu falei do contexto histórico, já falei um pouquinho da pós-graduação, vamos mostrar o que é o mercado de trabalho. Nós, enfermeiros do esporte, nós vamos atuar fazendo a triagem diferencial e aplicando a conduta de enfermagem. O que seria isso? A triagem diferencial ela pode ser feita num consultório ou durante uma competição. No consultório, é a primeira foto, que a gente está fazendo ali a nossa triagem diferencial, e vamos direcionar para quem de direito. E numa competição, essa atleta daí, na verdade, é uma para-atleta, né, uma para-atleta de futebol de cadeira de rodas, e a gente está ali, o fisioterapeuta do Fortaleza, junto com o enfermeiro e o médico, para avaliar se houve ou não uma fratura de costela dessa atleta. Então, assim, só para vocês entenderem que o contexto é muito grande e a situação e a conduta, cada um vai ter a sua conduta, cada um vai ter o seu momento, mas a triagem diferencial, o profissional de primeira escolha, de primeiro momento, é o médico e o enfermeiro que vão atuar ali. E aí eu mostro para vocês o contexto de trabalho que a carência da enfermagem. Eu mostro várias fotos para vocês e só um enfermeiro. Temos vários médicos, vários fisioterapeutas, vários educadores físicos e não temos enfermeiros. Só temos um enfermeiro, que no caso até sou eu ali que estou aparecendo, mas tivemos muito poucos enfermeiros nas Olimpíadas. E isso daí mostra uma carência, né, em 2016. A carência também nos Jogos Paralímpicos, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 e mostrar mais uma vez que existe a carência nas Olimpíadas de termos enfermeiros e técnicos de enfermagem também, né? Não vamos só falar do enfermeiro, da enfermagem em si. E aí podemos dizer que para os paratletas também existe isso. Não digo só na parte paralímpica. Existem esportes em que não são
paralímpicos, que é o caso do futebol de cadeira de rodas, e existe uma carência da enfermagem nesse desporto. Quem é que vai fazer a anamnese diferencial desses atletas? Quem é que vai fazer a aplicação de medicações? Quem é que vai fazer a aferição de sinais vitais? Então, assim, esse tipo de coisas básicas que tem essa carência. Então, a enfermagem do esporte ela vai atuar de forma direta e indireta com esses atletas e para-atletas. No futebol, eu mostro para vocês que existe uma carência absurda. Hoje em dia, nós temos muito poucos enfermeiros, muito poucos mesmo, atuando no front direto dos atletas, né, de futebol. E aí eu boto vários tipos de futebol, né? Futebol amador, futebol de areia, futebol profissional e futebol juvenil, e todos eles têm carência. Todos eles têm a carência nesse momento. Então, nosso campo de trabalho é muito grande. E aí, onde é que a gente pode trabalhar? Quais são as perspectivas? Podemos trabalhar com doping, né, na comissão antidoping, podemos trabalhar com o esporte paralímpico, podemos trabalhar no esporte geral, podemos trabalhar no esporte olímpico, podemos trabalhar com a formação profissional, podemos trabalhar na gestão, nós podemos trabalhar onde nós quisermos. É só você ter a expertise daquilo ali. A enfermagem é muito grande. Nós podemos trabalhar de forma direta e indireta, podemos trabalhar na gestão, podemos trabalhar na coordenação, podemos trabalhar em várias situações. E aí eu mostro para vocês que nessa segunda turma, né, da enfermagem, nós já temos 5 estados contemplados para a nossa pós. Quem ainda não faz parte do grupo de interesse está aqui. Quem for ver posteriormente, está aí também o QR Code para vocês entrarem no nosso grupo, perguntarem o que vocês tiverem dúvidas, não tem o menor problema. E nós queremos ampliar esse mapa aí. No nosso primeiro mapa, na nossa primeira pós, na nossa primeira turma, nós contemplamos, se eu não me engano, foram 16 estados. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito aquém nessa segunda turma. Acho que a gente tem que contemplar alguns outros estados aí. E vamos para a primeira surpresa do dia, né? Que não sei se vocês viram lá no início, eu falei do portal Ortopedia, né? Eu mostrei ali o portal Ortopedia, mas o portal Ortopedia, na verdade, ele vai entrar agora com o Afrânio. O Afrânio é o CEO lá do portal Ortopedia, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que o portal Ortopedia vai acrescentar conosco na nossa pós, e não só na pós, como também na vida de vocês. Bom dia, Frânio, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, tá então contigo aí, Frânio, parabenizar. Fala. Oi? Estamos escutando bem? Tá contigo aí, pode falar. Bem, alto e claro. Para mim, tá bom, para mim está picotando um pouco aqui. Bom, primeiro agradecer aí ao Diego pela oportunidade aí da participação, parabenizar vocês, falar que é uma alegria muito grande para a gente do portal da Ortopedia, né? Bom, ele já me apresentou aí rapidamente, mas meu nome é Afrânio, eu sou o idealizador do portal da Ortopedia, né? Foi um projeto que a gente criou para tentar, de uma certa forma, tentar realmente aproximar mais, né, pacientes, estudantes, profissionais de saúde, né? O portal a gente busca ser sempre um material, né, um conteúdo bem técnico, acessível, principalmente confiável, né, nesses períodos de internet, que a gente tem muita informação. Na verdade, nós somos um hub de conteúdos voltados basicamente para a área da ortopedia, mas também aberto aí a questão do esporte em geral. Bom, então, o que acho que eu tinha que falar aqui era isso, agradecer, né, expressar minha admiração e gratidão aí ao professor Diego Tuber, né, que organiza com excelência aí essa pós-graduação e também demonstra um compromisso aí genuíno com a formação desses profissionais, né, trazendo essa diferença aí na área da saúde. E para cada um de vocês, o que eu quero dizer é parabéns. Alô, oi. E o legal também, né, Frânio, o legal também é que o portal Ortopedia, ele começou com a ideia do portal, né, só falando de ortopedia e tal, e hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue ter uma visão diferenciada e
alguns artigos da enfermagem do esporte também, né? Esse é um grande diferencial do portal Ortopedia, que ele abriu as portas, foi o primeiro portal, né, que teoricamente é uma área médica, que abriu as portas para a enfermagem. Então, todos vocês que estiverem na pós-graduação vão ter esse acesso de forma gratuita, de forma genuína e de forma tranquila a fazer artigos e produzir ali no portal Ortopedia. E, consequentemente, o portal ele vai divulgar o seu nome para todo o Brasil. Não é isso, Afrânio? É isso aí. O portal está aberto a todos vocês querendo publicar, mandar algum artigo para a gente poder publicar, divulgar um pouco esse trabalho de vocês também. Se vocês forem lá acessar o portal e procurar pelo Diego, o Diego também já publicou alguns artigos lá com a gente. Então, está à disposição. Querendo publicar, depois o Diego pode compartilhar com vocês o contato aí do portal. Querendo publicar alguma coisa, querendo participar, ele está aberto a todos, tá bom? E aí, mais dizer para vocês aí, parabéns aí, vocês todos, pela coragem, né? Acho assim, a gente estudar, aprendizado sempre é bom, não ocupa espaço, e fica para a gente para o resto da vida. Né? Então, a coragem de vocês investir aí, cada um em si, nessa caminhada da saúde aí, que é tanto desafiadora, mas muito gratificante. Né? Então, hoje é o primeiro dia de aula, mas que vocês persistam, vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis, mas vocês podem ter certeza que a decisão que vocês estão tomando hoje de iniciar essa pós-graduação vai impactar muito a vida de vocês no futuro, impactar muito a vida de vocês amanhã. Então, parabéns a todos e, mais uma vez, Diego, muito obrigado. E a gente está à disposição de todos vocês aí para que vocês precisarem. Um bom curso, uma boa pós-graduação e aproveitem bastante aí o período que agora está se iniciando. Obrigado, Afrânio. Obrigado aí pela colaboração. Primeira surpresa do dia já foi logo assim, né? Uma coisa boa, né? Um artigo, poder produzir artigo de forma legal e com visibilidade bem interessante. Eu acho que a galera não esperava isso, né? Mas legal. A gente tenta trazer sempre o melhor para vocês. Obrigado, só lembrando também, Diego, rapidamente, nós não publicamos artigos científicos. Isso. São artigos direcionados a gente tem um fluxo grande de acesso de ortopedistas, fisioterapeutas, mas basicamente o nosso acesso é do público em geral. Então, são artigos que possam trazer esclarecimentos e trazer conteúdo realmente para o público leigo que busca informações aí na internet, com certeza vão acessar o nosso portal. Tá bom, gente? Obrigado aí. Um bom dia. Futuramente, a gente até pensa em botar artigos científicos no futuro. Aí a gente até pensa em colocar artigos científicos, mas isso daí é um pouquinho mais complexo. Mas os artigos, apesar de não serem taxados como científicos lá no portal, são artigos de qualidade, artigos em que nós temos uma pegada de realmente mostrar para o leigo, mas e o público da saúde em geral. Isso é bem importante de falar, sim. Mais uma vez, Afrânio, muito obrigado. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade e podem contar comigo aí, estar à disposição aí para que vocês precisarem. Tá bom, gente? Um abraço aí a todos. Falou, um abraço, Afrânio. Tchau. E aí, gostaram dessa surpresa já de cara? O que vocês acharam? Podem falar aí no chat enquanto eu estou voltando aqui com a apresentação. Todos conseguem ver aí a apresentação de novo? Beleza, então vamos lá. E aí, vamos falar também, já que a gente estava falando, o Afrânio parece que entrou no momento certo, ideal para falar isso. E, gente, como é que pode, Diego? Eu procurei sobre coisas científicas lá no portal, na internet, não achei nada sobre ciência relacionado à enfermagem do esporte. Por isso, nós estamos fazendo o primeiro simpósio internacional de enfermagem do esporte, que vai estar fazendo exatamente isso. Como é uma área nova,
nós estaremos fazendo exatamente essa situação. Nós estaremos trazendo artigos científicos, pessoas de gabarito, pessoas para começar a fomentar. Vocês sabem que hoje em dia não adianta só ter a prática, ter só a teoria. Nós temos que ter a academia junto conosco. Então, eu trouxe já para vocês, vai ser no final do mês que vem, tá? O primeiro simpósio internacional de enfermagem do esporte. Ele está em promoção no momento, tá? Eu botei aí para vocês a modalidade presencial e online. Eu falo assim, poxa, Diego, mas eu moro longe, não moro no Rio, não tem o menor problema. Você vai poder fazer a sua inscrição online e a sua... quem estiver perto e quiser vir, será muito bem-vindo e vir na forma presencial. Beleza, gente? E aí, ó, foi o que a Frane falou. E eu trouxe para vocês assim alguns artigos que eu já publiquei lá no portal Ortopedia, só para vocês entenderem qual que é o contexto do portal Ortopedia para vocês publicarem. E aí são algumas publicações em que eu mostro para vocês qual é o nosso cenário de trabalho, né? Aonde que a gente vai poder atuar? A gente vai poder trabalhar com saúde do idoso, a gente vai poder trabalhar com recuperação de atletas, nós vamos poder trabalhar com lesões musculares, tratamento de lesões esportivas, a técnica disponível na enfermagem do esporte. Nós vamos poder trabalhar com prevenção de lesões esportivas. Nós vamos poder trabalhar com traumatismos cranianos, que é uma situação muito grave hoje em dia, em que os estudos estão extremamente avançados. E eu falo para vocês com tranquilidade que o profissional de primeiro atendimento é, sim, o primeiro profissional junto com o médico a fazer o atendimento, né? E aí eu gostaria de agradecer principalmente a Unisaúde Educacional, que é quem está embasando nossa pós-graduação, a Associação Brasileira de Enfermagem por estar chancelando a nossa pós-graduação, é uma das únicas pós-graduações chanceladas pela ABEM, tá? A equipe multidisciplinar da Medisport, onde eu trabalho, o grupo de enfermagem esportiva do Rio, ao portal Ortopedia, como vocês viram, a Poliscan, que também estará fazendo um apoio institucional para a gente, que é uma empresa sobre termografia. Nós vamos falar sobre isso daí também, na nossa pós-graduação. E em nome do Thomas Milu, a Salvapé, que também vai dar todo o suporte para a gente, ao Laboratório Hebron, que entrou agora como nosso grande patrocinador. E o que eu posso falar deles? Eles estão vindo com um produto em que vamos desenvolver o primeiro estudo científico sobre lesões musculares pela enfermagem do esporte e atuação de medicamentos fitoterápicos, só para vocês terem uma ideia. Então, gostaria de agradecer a Cristiane Pérez e ao Erivelton Maia, que eles estão vindo com esse projeto muito legal. Aos alunos, professores, amigos e presentes nessa apresentação e todos que assistiram. E aí, quem não me segue em rede social ainda, pode entrar aí na minha rede social, ver. Eu estou sempre disponível, quem responde sou eu, quem fala sou eu. E deixo aí também os meus outros contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar sem o menor problema. E aí, depois disso daí tudo, tá? Agora a gente vai começar a falar de outras coisas, outras surpresas boas. Quais seriam essas surpresas boas? Michel tá online? Deixa eu ver aqui. Não sei se... Tô aqui. Michel, será que a gente pode soltar aquela promoção que nossa chefe mandou? Já podemos falar dela? Que somente... Agora é a hora, né? somente hoje, quem quiser fazer a matrícula, nós vamos fazer a 299 em 15 de 299, não é isso, Michel? Acho que é isso aí. Você manda. Então, o patrão ficou maluco e falou que se quiser fazer a matrícula hoje, é 299, 15 parcelas de 299. E também a matrícula vai para... Quanto, Michel? Me ajuda aí. Enquanto você vê aí a matrícula. Oi, desculpa, Diego, não escutei essa última parte, falei. Tem como você ver
quanto que vai ser a matrícula? A matrícula, eu acho que, para garantir, se eu não me engano, tá. Agora eu não me lembro quanto que está a matrícula. Deixa eu ver aqui. Matrícula, acho que está 159, não é isso? Vou olhar para você agora, peraí. E aí, agora é o momento das perguntas, gente. Podem perguntar à vontade o que vocês têm de dúvidas, o que vocês têm de dívidas, o que vocês gostariam de saber. Podem fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis. Estou aqui à disposição. Quem quiser pode ligar o microfone e quem quiser pode perguntar pelo chat, que eu estou aqui à disposição. O que vocês gostariam de saber? Diego, matrícula R$ 100. Matrícula R$ 100. Opa! Matrícula R$ 100 e 15 parcelas de 299. Não tem intermediária, não tem coisa, é só para quem assistiu a aula hoje. Eu, se não fosse formado já em enfermagem do esporte, teria feito, né? Mas tudo bem. Michel, que é matemático, eu acho que já está até pensando em fazer, né, Michel? Quase isso, quase isso. Pode ser por boleto, sim, Aileen. Pode ser por boleto, sim. Pagamento pode ser feito por boleto, pode ser feito por cartão, né, no caso recorrente, pode ser feito. E agora tem o Pix, né? Tem a nova modalidade do Pix, não tem, o Michel? Tem Pix, boleto ou cartão. Pode ser, tanto faz. É isso aí. É isso aí. E aí, quem mais? Quem mais tem perguntas aí, meninos? Sim, com certeza, isso com certeza absoluta. Os alunos da pós-graduação têm um desconto já de bem mais significativo. Como funciona a parte do diploma? Então, vamos lá. Você acaba a sua pós-graduação e o diploma ele vai ser gerado pela Unisaúde com a chancela da Faculdade Van Gogh de São Paulo. Diane, inscrição de quê? Do simpósio que você está falando ou da pós-graduação? Da pós-graduação somente hoje. Somente hoje nesse valor. Tá? Nesse valor somente hoje. Gente, eu acabei de postar um link lá no grupo. Quem quiser pode acessar o link lá para fazer a matrícula, tá bom? Sim, a gente vai ter carteirinha, inclusive carteirinha de estudante, para vocês pagarem meia em todas as situações. Né? Vai ter isso daí, sim. As aulas serão ao vivo, desculpa, serão ao vivo e síncronas, e elas vão ficar gravadas também para quem não teve a oportunidade de ver naquele primeiro momento, e as aulas ficarão gravadas sim, mas serão ao vivo de forma síncrona. Aí você tem que dar uma olhada, Yara, tem que dar uma olhada lá no simpósio, quanto que tá, porque aí tem que ver, tem várias categorias, tem estudante de técnico, estudante de pós-graduação, graduado, tem todo uns valores ali. Mas o valor mais caro que está lá, se eu não me engano, é R$ 200, tá? Não passa disso daí, não. E agora, nesse momento, até dia 30,
está com desconto de 20% em todas as categorias. E ó, tem mais uma surpresa aqui para vocês. As aulas, sim, as aulas serão aos sábados de 15 em 15 dias, de 8 às 18, tá? De 8 da manhã às 18 horas da tarde, Jaqueline. Agora só tem um detalhe, de 15 em 15 dias, mas às vezes vai ser diferente, porque feriado, alguma coisa do gênero, então a gente é obrigado a dar, às vezes, 3 semanas de diferença ou fazer semanas seguidas. Mas isso daí é ajuste de calendário, e vocês vão ter um calendário no início da pós, vocês já vão ter esse calendário daí na mão, tá? Para vocês se adaptarem sem o menor problema. E aí, como eu já estava falando, eu tenho várias surpresas, eu vou botar uma outra surpresa para vocês. Lembra que eu falei da professora Tereza Cristina Piva, que ela é a professora de metodologia, que é o terror de todo mundo? Então, eu trouxe ela aqui, ela, porventura, é minha mãe, e ela vai falar um pouquinho para vocês entenderem como que vai ser a parte metodológica do final do curso, para vocês entenderem como que é e como vai ser tranquilo, como não teremos problemas com relação a isso, tá bom? Vou passar aqui a palavra para ela. Opa, trabalho em 2 instituições, então vou conseguir assistir às aulas depois, já que ficam gravadas. Com certeza você vai. Quando a gente montou essa pós, o Gianni, a gente pensou exatamente nisso. O profissional de enfermagem é um profissional que ele trabalha muito, e ele não tem dia certo. Então, a gente tem que entender o cenário qual que é. E eu não quero botar uma pós-graduação muito cara. Apesar da gente ter uma qualidade muito grande dos professores, nós temos que ter exatamente isso, essa troca. Entender o lado de vocês e vocês entenderem o nosso. Então, é mais ou menos por aí. Vai ter uma plataforma, um site para poder pegar a matéria? Sim, com certeza, Jaqueline. Temos uma plataforma da Unisaúde. Essa plataforma vocês vão ter o acesso ilimitado. São de todas as aulas, vocês podem assistir, por exemplo, a turma 1 agora está na aula, se eu não me engano, 16. Eles podem atuar desde o início, tá? Da primeira aula até agora, sem o menor problema. Sim, nós vamos abordar o fisiculturismo, mas não em um módulo específico, tá, Natália? Porventura, semana retrasada, nós tivemos uma vivência num evento de fisiculturismo, em que eu era o coordenador de saúde. Então, o fisiculturismo é uma situação em que estamos muito próximos. E já te aviso, se você quiser entrar para pós, nós vamos ter uma nova vivência em fisiculturismo em novembro. Vai ser um campeonato, né, um campeonato pela Brasil Fitness Show. Ela me convidou e nós vamos fazer novamente aqui no Rio de Janeiro um campeonato de fisiculturismo. Beleza? Atuando com a enfermagem do esporte. Quem mais? Eu vou passar então aqui a palavra para a professora Tereza Cristina Piva, e aí vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo aqui no chat, sem o menor problema. Beleza? Bom dia a todos. Fui tomada de surpresa, né, de chegar aqui e pedirem, né, para eu falar alguma coisa sobre a pesquisa, né? O que seria essa exigência já para qualquer curso que você vá fazer, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado? Por que pedem para você fazer uma pesquisa? Porque é uma forma de sabermos o que você gostou, o que você vai contribuir para aquela área. E muitas vezes a gente deixa de mostrar um conhecimento, uma vivência, uma prática, porque não registrou. Para vocês terem uma ideia de como é importante e a importância dos registros, na pré-história, o período paleolítico, que é o primeiro deles, ele teve muitas informações, porém não foram registradas. São poucas as informações que nós tivemos,
porque eles não deixaram registros. Os poucos registros que foram através de desenhos nas cavernas, que são as pinturas rupestres. Já no período neolítico, que é um avançado depois do período paleolítico, aí sim nós podemos desfrutar até hoje dessas informações, que os registros foram mais frequentes. Então, é isso que a gente pede em qualquer curso em que você conclua e recebe um título. Então, por exemplo, quando você conclui enfermagem, você recebe o título de enfermeiro. Por isso que é pedido para você fazer um trabalho e você mostrar o que você aprendeu. Nas especializações, a mesma coisa. Nos mestrados, nos doutorados, sempre pedem qual foi a sua colaboração para aquela área. Bem, por um mito, as pessoas têm medo, porque têm medo de escrever. Mas não tenham medo, não. Você vê, o próprio portal Ortopedia deixou disponível para quem quiser escrever, deixar o registro lá. E aí foi falado já a pesquisa científica, né? O que seria a pesquisa científica? Porque toda vez que você pesquisa alguma coisa, às vezes você acha que é você que está inventando. Mas para evitar esse erro de será que sou eu que estou descobrindo isso, a gente faz um levantamento do que já foi escrito sobre aquele assunto. E aí você continua aquelas informações, ou você, se nada foi escrito, você escreve e, a partir dali, você deixa registrado para quem quiser continuar os registros, as informações, né? Então, quando você faz um artigo científico, é dessa forma, é porque você descobriu o que já foi escrito, acrescentou o que você achou importante, e, a partir dali, qualquer um que tiver a oportunidade de ler pode continuar aqueles estudos. Olha como simplifica para quem gosta e para quem quer se informar daqueles assuntos, né? Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de deixar registros. É importantíssimo, porque a qualquer momento você pode levantar esses dados e você utilizá-los. Agora, existem verdades momentâneas e verdades passageiras. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, se eu chegar e pegar uma pesquisa de 10 anos, não, talvez mais, de 20 anos atrás, sobre tuberculose. Aí vai dizer, a tuberculose não tem cura. E aí você diz, poxa, mas essa pesquisa é errada? Não, era a verdade daquele momento. E aí você pega aquela pesquisa, se você quer falar sobre tuberculose, continua falando e diz, a partir de tal data foi descoberto isso, 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 isso. E aí você diz, atualmente, a tuberculose tem cura sim, a gente pode usar tal medicamento, tal tratamento. Olha que interessante, como a ciência ganha com essas informações. E você é uma pessoa que deve estar capacitado para isso, uma vez que você vai estar não só vendo a parte teórica, como a parte prática. Você vai estar atuando. Foi a área que você escolheu para ser a sua área de trabalho. E nada melhor do que a pessoa fazer uma coisa feliz. Não tenham medo de escrever, não tenham medo de registrar. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para auxiliá-los nessa parte de pesquisa. Então, quando a gente monta uma pesquisa, primeiro a gente tem, dentro das normas científicas, algumas regras, né? E por que da dificuldade de um aluno começar a fazer uma pesquisa? Porque, normalmente, quando você lê um livro, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você pega um papel e diz, vou fazer minha introdução. E não é dessa forma que a gente faz. A gente diz, mas como não é? Não. Primeiro você vai ver o que você quer pesquisar. Tem muita coisa escrito sobre aquele assunto, porque se não tiver muita coisa escrito sobre aquele assunto, é você que tem que buscar as fontes, é você que tem que ir para a prática. Então, existem formas da gente pesquisar. Tem a pesquisa
bibliográfica. Quando eu digo bibliográfica, não é só de livro, não. De livro, de artigo, de teses, de trabalhos monográficos. Isso tudo é considerado pesquisa bibliográfica. E aí, quando você usa pesquisa bibliográfica, você é obrigado a dizer quem escreveu aquilo e quando escreveu, né? E a pessoa pode estar viva ou morta, que você pegou, né? Essa autorização. Você não preciso nem entrar em contato com ela, desde o momento que eu diga, isso eu peguei de fulano de tal, na época tal. Muito bem. E se você sabe que alguém pesquisa sobre esse assunto e não está nada registrado? Será que a pessoa não tem anotações? Supondo, vamos pegar um exemplo aí. Eu pego o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno não tem nada escrito sobre futebol. Mas se você puder fazer uma série de entrevistas com ele, falando sobre curiosidades do futebol, situações que ele passou, lesões que ele passou, ele vai ter uma riqueza de detalhes. Isso daí é uma pesquisa? Só que é um outro tipo de pesquisa. É uma pesquisa de campo, em que você vai fazer uma entrevista. Então, você vai ter que pedir autorização a ele, para ele deixar você escrever sobre esses dados, né? E aí você registra. Olha que coisa legal. Nada disso estava escrito, mas passou a ser uma fonte de consulta. E você quer ver, essas mesmas lesões que o Ronaldo Fenômeno contou, se você tiver acesso ao médico que cuidou dele, aos enfermeiros que cuidaram dele, são registros diferentes, em que você vai complementar todas aquelas informações do Ronaldo. Olha que pesquisa interessante, né? E aí você publica isso. Claro, como não foi registrado por ninguém, você tem que pedir autorização a esses depoentes. E aí é um outro tipo de pesquisa. Agora, tem pesquisa em que você não precisa fazer a entrevista, você pode só observar. Então, aqui, na pós-graduação, você terá a oportunidade de participar de várias vivências. O que seria vivência? Você vai para um cenário como esse que o professor Diego falou, que vai ter um evento de fisiculturismo, em que você vai, junto com a equipe de saúde, vai começar a observar. Supondo que estão lá os atletas desfilando, aí, de repente, um cai. Essa queda, aí você vai falar sobre uma queda em que você vivenciou. Você observa, você diz, espera, ele tropeçou? Não. Ele tomou algum medicamento? Ele teve um mal súbito? E aí você vai começar a relatar uma vivência sua. Essa vivência pode ser embasada com depoimentos de outros profissionais de saúde que estejam lá, pode estar um educador físico, pode estar um enfermeiro, pode estar um médico. Olha que riqueza você falar sobre o que foi esse evento de fisiculturismo. Você pode, eu estou dando um ângulo, né, um ângulo de visão, mas você pode, em si, por sua vontade, dizer o que é um evento de fisiculturismo e qual é a função de um enfermeiro do esporte lá. E aí você vai dizer, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque pode acontecer uma série de problemas com os atletas, mas pode ser com o pessoal da assistência também, pode ser com um familiar, pode ser um problema psicológico em que a pessoa estava naquela ansiedade de vencer e não venceu, problema de frustração, né? Então, tem várias abordagens, várias linhas para um mesmo tema você trabalhar. E, gente, estou vendo Jaqueline. Jaqueline, que prazer enorme. Jaqueline, não preciso esconder a minha idade. Jaqueline, eu tive o prazer de ser professora da Jaqueline na graduação, brilhante aluna, enfermeira, eu não a vejo há algum tempo. Beijo, querida. Mas, sabe, eu mantenho a maior parte dos meus ex-alunos no Facebook, porque eu acho importante eu saber do sucesso deles e eles acompanharem, para, sei lá, se eu tiver que passar mal, vocês cuidarem de mim. Né? Estamos sempre dispostas.
Ô, querida, que prazer você estar aqui, Jaqueline. E é isso. Prazer Eu em acho que revê-la também, professora. Oi? Brilhante. Prazer O em quê? revê-la. Ah, que bom. Olha, vim sentar como dou aula, que eu normalmente vou dar aula toda arrumada, com cabelo feito, mas é que eu estava correndo aqui, aí o professor Diego virou e disse, mamãe, fala porque alguém aqui nas mensagens perguntou, vai ter monografia? Não é que vai ter uma monografia, vai ter uma apresentação, não uma apresentação oral, uma apresentação escrita, né? Vai ter um momento escrito, em que vocês vão começar a registrar o que vocês fizeram. Qual é a sua participação como enfermeiro e como enfermeiro do esporte? Gente, isso é muito importante para você, para a enfermagem do esporte e para a ciência, de uma forma geral. Então, eu não me apresentei a vocês, mas eu não sou da área de enfermagem. Eu me tornei da área de enfermagem por paixão. Eu tenho 2 graduações, eu sou arquiteta e sou formada em licenciatura em desenho, ou seja, fiz a Escola de Belas Artes, né? Depois eu fiz 2 especializações em docência do ensino superior e aperfeiçoamento acadêmico. Fiz o meu mestrado em História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia, estudando na UFRJ, na COP. Depois fiz meu doutorado em História da Ciência, também na UFRJ. Aí fiz meu pós-doutorado na Universidade de Minas Gerais, na UFMG, e uma parte na Universidade de Coimbra. Então, até hoje, eu estou sempre trabalhando, pesquisando, publicando. E aí você diz, poxa, será que é importante a gente publicar? Vou contar uma fofoca para vocês. Eu sou julgadora de escola de samba. Aí você diz, meu Deus, uma pesquisadora, pós-doutora. Sim. E sabe como é que a Liesa me achou, a Liga das Escolas de Samba? Pelo meu currículo Lattes, publicado na internet. Olha, é importante. Como é importante a gente deixar os registros. Quem daqui já tem currículo Lattes? Quem registrou os cursos, o que já fez, o que pretende fazer, quais são as áreas de interesse? A Liesa foi lá, ela estava procurando alguém para julgar os carros, que seriam as alegorias e adereços, e acharam o meu currículo. Me ligaram e perguntaram se eu gostaria de trabalhar. Nunca imaginei em trabalhar no carnaval. E até hoje, agora não mais na Liesa, trabalhei 7 anos na Liesa, e resolvi alçar voo. Esse ano, eu julguei em São Luís, no Maranhão, julguei em Porto Alegre, e com isso a gente está mostrando o trabalho, mostrando o conhecimento. E isso que eu espero colaborar com vocês, facilitar a vida de vocês na parte de pesquisa e na parte de registros acadêmicos. Espero que sejam muito felizes no curso e conto com vocês. Beijo grande, um bom dia, um bom final de semana. Olá a todos novamente. E aí, quais as dúvidas temos aqui agora? Deixa eu ver aqui. Jaqueline botou aqui, é uma área nova com grande possibilidade de expansão de trabalho devido ao crescimento e expectativa de vida. Com certeza, Jaqueline, a gente tem essa área daí que ela está atuando não só nos esportes com glamour, né, como futebol, como vôlei e tal. Isso daí é óbvio que são situações que têm muito mais glamour do que qualquer outra coisa. Porém, nós vamos atuar em todos os esportes possíveis e imagináveis. Algum de vocês aqui já trabalha com esporte ou já trabalhou com paradesporto? Vocês já tiveram essa oportunidade de trabalhar com paradesporto? Alguém que já teve essa oportunidade de ver como que é? Podem ligar o microfone, gente, não se acanhem, não. Se vocês quiserem, pode ligar o microfone, não tem o menor problema.
Eu fiquei apenas como socorrista em campeonato e amei. Pô, é sensacional, é isso que eu falo. Hoje em dia a gente tem uma legislação muito falha. A legislação hoje para os esportes, a gente tem o Estatuto do Torcedor, que ele diz que tem que ter uma ambulância, tá? Com 2 enfermeiros de nível superior e um médico. Sendo que esses enfermeiros não está classificado lá como enfermeiro do esporte. E o que eu quero, na verdade, é mexer com exatamente essa legislação, mostrando que há necessidade de termos o enfermeiro à beira do campo, mostrando, isso daí já estamos tendo. Só que a gente precisa legislar, e para isso daí a gente precisa ter fomento. E para a gente ter fomento, a gente precisa estar ali atuando e tendo estudos mostrando a necessidade de termos profissionais naquela área. Então, isso daí tudo que faz a diferença, entendeu? Jaqueline trabalhou com atleta recreativo idosos, não é isso, Jaqueline? Está com o microfone fechado. Meu notebook está de graça. Olá, bom dia. Bom dia. Então, atualmente eu trabalho na assistência também, mas eu tive uma oportunidade de trabalho no esporte. E estou me interessando pela pós devido à necessidade de hoje o enfermeiro atuar como coordenação, como tá vendo essa parte desses alunos. Eu trabalho numa instituição que tem alunos, atletas, e precisa de ter o enfermeiro do esporte atuando ali na coordenação desse grupo. Isso é sensacional, porque aí é o que eu falo. Não é só na área direta, ali à beira do campo, que você vai estar atuando, você vai estar trabalhando também na gestão. Você vai montar um posto com toda a expertise do que você precisa, como você precisa. Não é um posto de enfermagem normal de um hospital. Você vai precisar de outras coisas que não tem no posto de enfermagem hospitalar. Você vai precisar de tala, você vai precisar de algumas outras situações. Tem que ter conhecimento, né? A gente tem que buscar o conhecimento. Exatamente. Você tem que saber de gestual, você tem que saber qual é o esporte, qual é a modalidade. Vou dar um exemplo. Qual é a diferença do hipismo, do atleta que pratica hipismo, do atleta que pratica futebol? Completamente. Você tem completamente uma diferença completa de coisas. Ou dentro do próprio futebol. Qual é a diferença de um jogador que joga no ataque e um jogador que é o goleiro? Então, assim, a gente tem que entender qual é a dinâmica disso tudo, e na pós vocês vão entender exatamente isso, entendeu? E no idoso, principalmente, né? A saúde do idoso é muito importante. Naturalmente, o idoso já tem uma sarcopenia natural, ele já tem uma... Já vem com comorbidade, já vem cheio de problemas. Exatamente. Então, assim, e ele fazendo atividade física, você vai ver que no início ele vai reclamar muito, mas depois ele vai sentir falta se ele não fizer. Porque ele vai ver que a qualidade de vida dele vai melhorar absurdamente, né? Então, realmente. E aí é onde também entram as publicações, né? Eu estava observando a Tereza falar, e a gente tem que deixar relatado diversas coisas, e a gente deixa passar despercebido uma coisa que poderia virar um artigo. Então, mas exemplo, fica tranquila que eu sou chato com isso. Atleta, assim, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer uma vivência, alguma coisa, relato o tempo todo que tem que ser feito. É respaldo que a gente vai ter, e principalmente, não é só o respaldo. A gente tem que entender que quando alguém que não é da área pegar aquele relato, tem que entender exatamente o que aconteceu. Né? Então, o enfermeiro, ele é o elo de ligação de todas as áreas da saúde ali. Nós somos os profissionais que vamos fazer a anamnese diferencial. Nós vamos fazer o primeiro atendimento. O que seria isso? Olha a responsabilidade que a gente tem. Nós vamos pegar um atleta, um paratleta, um idoso ou qualquer outra situação que vamos fazer essa diferença. Nós vamos fazer essa diferença. Então, tem que ter um relato muito bem feito. Não é assim, paciente lote, paciente... Não. Paciente está lúcido, paciente está deambulando, paciente não está deambulando. A gente tem que botar em termos técnicos, mas de forma adequada. Isso é importantíssimo, Jaqueline. Deixa eu só responder aqui o Alan. Foi o Alan que perguntou como seriam as práticas, visto que você mora em Curitiba. Tem uma excelente notícia para te dar.
secretário de esporte de Curitiba é amigo meu pessoal, que é o Mário Pinduca, tá? Então a gente está vendo alguma coisa relacionada, isso daí não só em Curitiba, a gente está tentando ver em outros lugares do Brasil também, tá? Para a gente fazer um acordo de quando tiver eventos esportivos, a pós-graduação em enfermagem do esporte, tem outras pessoas também, tá? De Curitiba ou da região ali de Pinhais, e temos outras regiões perto daí de Curitiba que tem pessoas fazendo pós. E aí, quando tiver a pós-graduação, ter algum responsável e vocês atuarem e terem a vivência de vocês. Isso daí eu estou dando um exemplo de Curitiba, mas pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. Arnaldo Júnior. Atuei como socorrista no campeonato de futsal e como coordenador de saúde de um torneio regional. Ministrei curso de primeiros socorros e montei as equipes para atuarem nos locais dos jogos. Poxa, que legal, cara. Legal. Da onde que você é, Arnaldo? Que isso daí é muito legal, muito importante. Se você fizer a pós conosco, você já vai entrar com uma outra cabeça, né? Você já entra com uma cabeça bem mais aberta com relação a muitas coisas. Isso daí é bem legal. Você tem como ligar seu microfone, Arnaldo? Para a gente conversar? Arnaldo, tá por aí? Sim. Opa! Bom dia, Arnaldo, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Você é de onde? Eu sou de Belém do Pará. Ô, que beleza! Adoro essa terra, principalmente o mercado maravilhoso que vocês têm aí. Porra, Atualmente eu não. trabalho no interior, na cidade de Oeiras, no Pará. Teve um torneio, né, a gente chama o JOAPA, os Jogos Abertos, que Uhum, reúne vários municípios. Aí aconteceu aqui na cidade de Oeiras, onde eu uhum. trabalho. Eu fui chamado para ser o coordenador, né, de saúde. Aí a gente teve que montar umas equipes, né, de técnicos de enfermagem e socorristas A primeira, para a primeira coisa que aconteceu foi você ficar louco, né? Como que eu vou fazer isso, né? eu tive que montar as equipes para estarem atuando, né, nos locais de jogos, né, de futsal, de Uhum. vôlei, de basquete, passar o treinamento para a equipe e prestar a melhor assistência, né. Ah, isso é legal, isso é legal. Aí já une acho a gente gosta, né, de esporte, aí já une as 2 coisas, né, a enfermagem e o esporte. Uhum. Deixa eu só responder aqui, Yara. Eu vou continuar com você aqui na linha. Deixa eu só responder a Yara. Yara, nós vamos ter sim saúde da mulher. Nós vamos ter um tema específico de saúde da mulher no esporte, que isso daí eu acho que é importantíssimo nós termos isso daí. Nós já tivemos caso de atleta que ficou grávida até o 5º mês, se eu não me engano, atleta de vôlei, e estava normal, estava atuando normalmente, não tinha feito exame, não tinha feito nada, e ela estava grávida. Então, assim, é muito importante nós, enfermeiros, que estamos ali à beira do leito no hospital, e à beira do campo, à beira da quadra, à beira da piscina, né? Trabalhando diretamente com os atletas e para-atletas, seja ele masculino, feminino ou transexual. Não importa, mas nós vamos estar ali atuando. Então, nós vamos falar, sim, sobre gestante no esporte. É bem legal esse tema que você falou. Não falamos na primeira turma, vou ser bem sincero, eu senti dificuldade e eu alterei algumas coisas para a turma 2. E uma delas foi saúde da mulher e urologia. Urologia também no esporte, a gente vai falar bastante sobre isso daí. Arnaldo, desculpa, que eu vi ali a resposta, eu tinha que dar a resposta ali para a Yara, que eu acho que é bem importante. Já que você trabalha, isso daí foram estudantis os teus jogos, não foi isso? Não, Foi já adulto? isso, adulto mesmo. Então, pô, legal, melhor ainda. E entre aspas, recreativos, né? Sim, Não é eram profissionais. campeonato isso, torneio de municípios mesmo, né, entre municípios. Uhum, amador, né? O recreativo que a gente fala é Isso, amador. isso. Então, assim, a chance de ter lesões era muito maior, né?
Sim, tivemos algumas ocorrências, mas tudo resolvido, digamos assim. Exatamente. E aí, hoje, aí eu te pergunto, puxando a sardinha assim para o meu lado, hoje, se você já estivesse fazendo a pós, você ficaria um pouco mais tranquilo em resolver esse problema, né? Com certeza, professor. Já sente uma segurança maior, né? Não, isso mas é legal da gente falar isso daí, parece bobeira, mas às vezes as coisas acontecem. Você esperava ser coordenador de um evento desse? Mais ou menos, assim, já tinha uma ideia que iriam me colocar como coordenador, por estar próximo das pessoas que conseguiram Sim. trazer o campeonato para cá, digamos assim, né. Mas você tinha noção das dificuldades que você ia ter e que você ia enfrentar? Não, né? Não, não. Você acha que a gente acha. Eu sei, eu tô te falando, não tô te botando em xeque, não. É porque isso aconteceu comigo também lá atrás. E eu fui vendo e aprendendo na marra, né? Aprendendo exatamente da forma que você aprendeu, né? Como é que eu Tudo vou resolver? novo, né. Exatamente, a gente vai na tentativa e erro. E um dos motivos de eu estar fazendo a pós é exatamente isso, é para a gente não ter essa dificuldade no futuro. E aí, no teu caso, você não foi enfermeira do esporte atuando diretamente na quadra, diretamente no campo, diretamente na piscina. Você foi gestor. E, Isso. e a gestão é extremamente importante, porque a sua equipe diz o que você vai fazer. E é muito importante. Você estava gerindo a equipe de técnico, médico, fisioterapeuta, ambulância. Você estava gerindo todo mundo, correto? Sim, no caso, aqui como é um município pequeno, né, Uhum. então a equipe era composta mais por técnicos e socorristas, né. Médicos a Sim. gente não tinha nos locais, né. Mas você tinha que ter o contato com o médico também, se acontecesse alguma coisa Sim, grave. sim, sim. Então Aí você, a gente na teoria, você estava gerindo o médico também, né? exato. Então é nesse sentido que eu estou falando. A gente tem que entender um contexto de que não é um contexto hospitalar normal. A gestão da equipe dentro do esporte é uma gestão diferente. E nós vamos ter ali a voz em que normalmente a gente não tem. Esse é que é o mais importante. Você concorda que dentro do hospital você não tinha tanta voz como você teve como coordenador nesse evento? Com certeza, verdade. E as pessoas te olham de forma diferente? Falam assim, nossa, e ele é enfermeiro. Sim, Existe esse negócio, né? Então, assim, é legal da gente falar porque no esporte você consegue realmente mudar esse contexto. A gente vira uma página, vira um patamar aí que é bem importante. E na pós a gente fala muito disso, na questão da gestão, né? sim, a responsabilidade é maior, né, nesses casos de gestão, coordenador, né. Uhum. Que aí vocês começam a entender a parte toda burocrática também, né? Que durante muito tempo a enfermagem do esporte ela era atrelada à enfermagem do trabalho, exatamente por isso, né? A saúde do trabalhador. Só que desmembrou completamente porque viu-se que, óbvio, que o atleta, a comissão técnica são trabalhadores, mas a expertise é completamente diferente. A visão do enfermeiro do trabalho é uma e a visão do enfermeiro do esporte é outra. Então, isso é muito importante de falar. Entendeu? Pô, Arnaldo, muito obrigado pela sua contribuição. E assim, é bem importante. Você chegou a fazer a matrícula? Você vai estar com a gente na pós? Já realizei minha matrícula. Fez hoje ou já Só tinha feito antes? não, já tinha feito, Pô, perfeito. Pô, que só legal. Que legal. aguardando começar. Beleza, beleza. Vamos, Valeu. vamos começar. Vamos começar em breve. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Alan, outra pós-graduação, eu não diria para você fazer, mas eu diria para você fazer alguns cursos. Por exemplo, curso de APH, curso de. Eu, por exemplo, vou dar alguns cursos, inclusive alguns cursos até online, tá? Curso de APH no esporte, só que aí não vai ter a vivência, né? Não vai ter a prática, você só vai ter a parte teórica, né? Se você, quando eu estiver em Curitiba, eu posso até ver se a gente faz alguma coisa. Eu falo com o Mário Pinduca, eu falo com o Renan Sesquim, que é o vereador aí de Curitiba, e a gente pode tentar ver se faz alguma ação, alguma coisa relacionada a um curso aí em Curitiba, que eu acho que vai ser bem interessante também.
mas vários cursos ligados a essa, né? Urgência e emergência, algumas coisas que eu acho que seriam bem legal para você melhorar a sua expertise ali na área. Eu acho que se não tem o conhecimento, e óbvio, né, se você puder, dependendo, se você for chamado para um esporte, por exemplo, como o Arnaldo, ele foi chamado para vários esportes, se você puder tentar entender as regras daquele esporte, eu acho que seria legal. Tainá, sem sombra de dúvidas que dá para a gente trabalhar com laser terapia, principalmente com ILIB, tá? Eu acho que é fundamental o enfermeiro do esporte trabalhar com laser terapia. Tá? Se ele tiver expertise daquilo dali, quem quiser, aí, ó, o Alan perguntou, um curso bem interessante é fazer o curso de laser terapia para entender o que é o ILIB, qual é a diferença do laser, do feixe de laser, como que vai usar, aonde vai atuar, qual é a distância, o que pode ser feito, como pode ser feito, acho que seria bem legal. Tainá, é uma área bem importante para a gente comentar e falar dentro do esporte, né, e do paradesporto principalmente, com atletas que ficam sentados na cadeira, às vezes, né, então tem ali uma lesão por cisalhamento, tem uma lesão por pressão, tem algumas coisas bem interessantes. Só me tira uma dúvida, Tainá, você é dermato, você é esteta? Você trabalha com a parte estética? Se quiser ligar o microfone. Bom dia. Bom dia. Você é É, de onde, Tainá? eu sou de Caçapava. Caçapava, beleza? É porque tem uma amiga minha que trabalha com essa parte de laser terapia, ela me indicou o curso para estar fazendo. Eu comentei que eu ia Muito legal. fazer a pós, aí ela recomendou. Aí eu queria saber. Porque Mas aí, pode eu falar. quero trabalhar, né? Eu tô fazendo a pós porque eu quero trabalhar em algum time de futebol. E aí eu pensei nisso, em agregar laser terapia junto. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco capciosa, né? Vamos botar assim. Qual é o seu time? Corinthians. Se eu te falar que a enfermeira do Corinthians, do futebol feminino, todas as categorias, e o enfermeiro do Corinthians, das categorias de base, já está na nossa pós na primeira turma, você acredita? Olha só. Então, assim, dá para a gente trabalhar sim, tá? Inclusive, no seu caso de São Paulo, tá? O Alan estava falando lá de Curitiba, e aí eu vou abrir para vocês. Aí, ó. Quem tiver em São Paulo, muito provavelmente eu vou conseguir fazer as vivências no Corinthians também, tá? Então vai ser bem legal. E não só no Corinthians, como também, se não me engano, no INCOR, a gente vai conseguir alguma coisa de vivência com os enfermeiros. Então, assim, olha a magnitude que a gente está chegando, né? Nós vamos ter ali, no caso, a Ana Camila, não sei se você já ouviu falar, Tainá, já ouviu falar na Ana Camila? Não. Ana Camila, que é enfermeira do Corinthians, do futebol feminino, base e profissional, tá? E ela que aparece naquela primeira foto que eu mostrei para vocês na minha apresentação. Então, não sei se vocês repararam, mas tem escrito ali o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tá ali com o símbolo do Esporte Clube Corinthians Paulista na camisa dela. Então, assim, eu acho que vai ser bem legal trabalhar com laser. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu sou dermatologista, eu sou enfermeiro dermatologista, e eu sou totalmente a favor de trabalhar com técnicas integrativas, principalmente com laser terapia, como eu falei com o ILIB, que é uma técnica que não é invasiva, é uma técnica extremamente importante, e, principalmente, eu acho que é uma técnica que só ajuda a recuperação dos atletas, tanto fisiológica como lesão muscular também, né? E lesão cutânea também. Tem ela no LinkedIn, é uma boa rede social para adicionar esses profissionais da área para ver sobre. Pô, legal, legal. Ana Camila é uma querida, ela é sensacional, trabalhadora demais e está acrescentando muito lá na nossa pós também. Futuramente será nossa professora, na nossa terceira turma ela será nossa professora também. Mais perguntas, meninos? Momento agora.
não só podemos, como devemos. A crioterapia ela é sine qua non, mas você tem que fazer a avaliação para você ver como que ela vai ser feita essa crioterapia. Nós teremos aulas específicas sobre isso daí, para mostrar o que é a crioterapia, como pode se atuar com a crioterapia, em quais atletas pode ser feita a crioterapia. Por exemplo, no idoso, se você fizer uma crioterapia de forma inadequada, você pode causar uma queimadura severa, né? Em um atleta, num paratleta, por exemplo, que ele tem alguma doença de base em que não sugere crioterapia, né? Você pode ter alguns problemas, né? Seria no... Não só no Rio de Janeiro, o Aileen. Eu estava falando, pode ser no Rio de Janeiro, se você é do... Tem o Serrano, até eu posso ver, eu tenho alguns amigos meus que trabalham aí no Serrano, né? Eu posso tentar ver alguma vivência aí para você, sem o menor problema, mas você pode procurar e aí a gente tem um modelo para a gente fazer a vivência dos enfermeiros nos mais diversos lugares do país. Por exemplo, o Arnaldo mora em Belém do Pará. Como é que ele... Em Belém não, numa cidade perto de Belém, como é que ele vai fazer a vivência no Rio de Janeiro? Seria muito oneroso, né? Então, a gente fez uma adaptação, terá que ser feita essa vivência prática, observativa, né? Mas que você pode fazer na sua área, no seu sítio, sem o menor problema, tá? Yara, a data final da matrícula com esse valor de R$ 100 de matrícula mais 299 em 15 de 299 até hoje. Hoje é 0 hora. A partir de amanhã já volta o valor normal. Foi só para quem assistiu essa aula aqui, essa humilde aula que eu trouxe para vocês. Vamos lá, gente. Perguntas. O momento é agora. Quando fechar a live, não vai ter mais como responder tantas perguntas. Inclusive, o Serrano, ele foi muito bem no campeonato ano passado, e esse ano é que não foi tão bem, né? Tem o Teresópolis também, que é perto de você, o Wiley. Teresópolis está na série B2. Já trabalhei no Teresópolis também. Tem também o time de futsal, né, aí de Petrópolis, né? Tem alguns times aí bem de futsal, tem time de vôlei aí em Petrópolis. Então, assim, tem bastante coisa aí em Petrópolis que pode ser feito. Perfeito. Muito, muito legal, muito legal. Temos várias situações em que eu vou... Quando tiver o grupo de alunos da pós, eu sempre vou falando das vivências que nós vamos tendo, e aí eu vou dando para vocês os parâmetros e falando sempre como vai ser. Os horários da aula, Alan, vão ser de 8 da manhã, começando às 8, e tem um horário de almoço, né? E depois ele vai até às 18 horas. Sábados quinzenais, mas foi o que eu falei antes. Nem sempre vai ser de 15 em 15 dias. Às vezes vão ter feriados ou alguma situação em que pode ser que a aula seja 2 sábados seguidos ou então tenha 3 sábados de diferença, né? Não um sábado seria feito 3 sábados depois da aula. Mas isso daí tudo vai estar no cronograma. Vamos lá, gente. Mais alguma coisa? Tem dúvidas em algum esporte? Tem dúvidas em alguma dinâmica? Tem dúvidas em alguma parte burocrática? Tem dúvidas em mercado de trabalho? Podem perguntar à vontade. Podem perguntar que vou estar aqui para... A natação, como fica? Pô, fica bem. Nós temos alguns atletas, inclusive, de natação. E, a melhor parte, para a natação também.
Você não sabe nadar? Não tem o menor problema. A gente pode ver, dependendo da situação em que a gente esteja, a gente pode tentar fazer com que você aprenda a nadar o básico também. Isso daí é tranquilo. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso daí. Caso não consiga assistir a aula ao vivo, podemos assistir a aula gravada depois? Claro que pode, o Tainá. Foi o que eu falei, eu tentei montar essa pós exatamente para contemplar, sabendo das dificuldades da enfermagem, né? Dificilmente o enfermeiro trabalha em um lugar só, e dificilmente você tem datas disponíveis com antecedência, né? Então é complicado. Eu sei que a gente tem a escala 12 por 36, tem a escala 12 por 60, tem a escala 24 por 120, tem a escala diarista, tem a escala 6 por 1. Pô, temos várias escalas e nenhuma delas contempla exatamente a gente ter a nossa vida social. Vamos botar assim. Então, com certeza, a aula vai ser ao vivo. Se você não puder participar, não tem o menor problema, você vai ter ela gravada, e a questão da falta você vai justificar dizendo que você estava trabalhando, sem o menor problema. É só você me mandar depois a justificativa, que isso daí é facilmente resolvido. Tá? Por exemplo, eu quero ser enfermeiro do esporte voltado para o futebol. Mas se na minha cidade não tiver futebol, mas tem natação ou outro esporte, vai ser problema trabalhar com time de futebol pelo fato de não ter a prática? Não, zero problema. Porque a gente vai dar durante as aulas, nós vamos dar exemplos, nós vamos trazer vocês para a realidade, vai ter a parte toda de simulação realística que nós vamos fazer, inclusive essa aula quem dá sou eu. Tá? Eu que dou essa aula de simulação realística e casos clínicos. Eu vou passar casos clínicos para vocês e vocês vão interagir como se vocês estivessem naquele momento, naquela situação, nos mais diversos esportes. Eu vou falar de futebol, eu vou falar de natação, eu vou falar de vôlei, eu vou falar de ginástica olímpica, eu vou falar de futebol americano, nós vamos falar de futebol de cadeira de rodas, nós vamos falar de rugby de cadeira de rodas, nós vamos falar de basquete de cadeira de rodas. Então, assim, zero problema com relação a isso, Alan. Você vai sair dali com cabeça para trabalhar em qualquer esporte. Não necessariamente no futebol, mas você vai estar apto a trabalhar em qualquer esporte ou paradesporto. Consegui fazer entender, Alan? Pô, beleza, show. Mais alguém tem... Opa! O enfermeiro da área de esporte é bem remunerado financeiramente? Tem diferença? Olha, Jaqueline, isso vai depender muito da área que você vai atuar. Eu vou dar o exemplo do Arnaldo Júnior. Ele foi para fazer a coordenação de um evento. É óbvio que a coordenação do evento ele vai ganhar mais do que o enfermeiro que está dando plantão, né? Na ambulância ou que vai estar dando plantão. Mas, por exemplo, se for de um time, vou dar o exemplo da Ana Camila, como eu falei, ela tem um salário fixo de enfermeiro e é diferenciado, sim, tá? Nós não vamos ter um salário normal e nós vamos fazer a atuação completamente diferente, né? Nós não vamos ter a atuação que nem no hospital. A gente está tentando exatamente isso. A gente está tentando ver se consegue essa atuação lá nas práticas do no Corinthians, para exatamente tentar ter essa visibilidade legal, né? Eu acho que seria muito bom para o Corinthians, eles tendo mão de obra, e, consequentemente, para vocês terem um incentivo, né? Os palmeirenses, santistas, são paulinos e outros clubes de São Paulo, infelizmente, vão ficar chateados, mas, assim, levando em consideração que a gente tem que ver que realmente é uma magnitude muito grande você entrar num clube de grande porte como é o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Olha, Diane, não posso te dizer aonde serão, porque isso daí vai depender muito da demanda. Eu recebo várias demandas aqui no Rio. Temos práticas, como eu falei, né? Semana retrasada, eu estava fazendo um evento de fisiculturismo. Já
temos eventos de futebol, temos eventos de vôlei, temos eventos de natação, temos eventos de futebol de areia, né? Futebol de beach soccer, temos eventos de jiu-jitsu. Então, assim, a demanda é bem grande com relação a isso. Então, por exemplo, eu tive, semana passada mesmo, eu abri ia ter um jogo comemorativo no Botafogo, de ex-atletas. E me chamaram para ser o coordenador de saúde desse evento. Então, eu tive o prazer de estar lá, né? Vários jogadores e ex-jogadores estavam lá, né? Campeões de 95, o Jairzinho estava lá. Então, assim, a demanda também temos corrida de rua, sim, também temos, né? Algumas situações de corridas de rua nós vamos ter. Com certeza, Alan. Eu já tive o prazer e a honra de ser convocado para algumas seleções, não só brasileira. Eu já atuei, inclusive, em seleção italiana e seleção portuguesa, né? Então, com certeza absoluta, o enfermeiro do esporte ele pode atuar na seleção brasileira dos mais diversos esportes possíveis. Então, assim, é a sua visibilidade. Se você se destacar, naturalmente você vai chegar na seleção brasileira. Tá? Fica tranquilo. Seja CBF, seja CBV, seja na, na, na CBG, que é a seleção de ginástica. Atualmente eu tô lá na CBG também, né, junto com os atletas. Tive a honra de estar com a Rebeca Andrade desde 2016. A Rebeca, a Flávia, Dani, Diego Hipólito, a Flavinha Saraiva, né? Então, Chico Barreto, o Diogo, Arthur Nori, todos eles a gente já trabalha já há algum tempo com eles. Então, assim, é uma perspectiva bem interessante e a gente consegue, sim, atuar, não é só o Diego. Lembrando que eu sou enfermeiro e eu nunca vou deixar de ser. O meu nome é mas quem está entrando ali não é o Diego, quem está entrando ali é o enfermeiro do esporte. A minha rede social, que você quer, Yara? Diego Tuber, como está aí no meu nome, Diego Tuber. Lá eu posto bastante coisa também de esporte. É uma rede social e quem responde as coisas lá sou eu. Quem tiver dúvida também, tiver com vergonha de perguntar aqui, eu entendo, pode me perguntar lá na rede social, sem o menor problema. Vamos lá, mais algumas dívidas, que agora já não é mais dúvida, já passou a ser dívida, né? E aí, quem estava na dúvida e resolveu fazer a matrícula hoje? Quem estava nessa dúvida aí? Quem não tinha noção de que a enfermagem do esporte tinha essa diversidade e essa variação de coisas que podem ser feitas. Pode falar, Jaqueline, pode falar. Eu estava na dúvida, mas devido ao esclarecimento agora tive a certeza. Teve certeza, né? Não tinha noção de que a enfermagem do esporte era tão ampla, né? Aileen, também já virou matrícula? Já está matriculada conosco? Já, eu acho que essa parte da interação, da conversa, sabe, toda uma assistência, eu acho que é fundamental para a gente iniciar, né, um curso. Sim, Senão a sim. gente fica, mesmo que a gente lê, pesquise, vê, não é a mesma coisa. E acho que a gente fica mais assistida, eu me senti mais acolhida. O olho no olho sempre é melhor, né? Apesar da gente estar online, mas o olho no olho aqui é importante, né? E a gente falar. E vocês veem que muita das coisas na internet, a gente infelizmente vê fake news. E aqui vocês estão vendo que é um papo reto, né? Eu falo e dou a real para todo mundo. Ó, isso é bom, isso não é, isso é ruim, isso é. E tem que ser assim.
Ninguém aqui quer dar golpe em ninguém, ninguém aqui quer fazer nada. Não, a gente quer mostrar que a enfermagem do esporte ela está crescendo sim, ela é pequena ainda, porque é nova, mas, pô, eu preciso de vocês, entendeu? Matrícula sem o desconto pode ser feita, aí pode ser feito até, se eu não me engano, agosto, Diane. Até agosto, se eu não me engano. Eu acho que você vai perder uma oportunidade de ouro, só isso. Você está pensando ou você é porque é final de mês e aí o negócio, o mês ficou mais, o mês ficou maior do que o salário, né? Final de mês eu imagino, é complicado. Mas olha só, você não vai pagar hoje não, tá, cara? Você vai fazer a matrícula e só vai pagar daqui a 2 meses, tá? E, se eu não me engano, lá no grupo foi falado lá. Se eu não me engano, aqui, ó. Você faz a pré-matrícula hoje, paga no dia 10/7, e a primeira mensalidade você só vai pagar no dia 10/8. Não tem essa desculpa de final de mês, não, cara. Dá pra fazer um extra, galera. Paga com extra. Não é? Pô, tô falando. Dá para fazer. Ah, viu? Qual é a previsão de início das aulas? Olha, a gente está querendo ver se inicia em. Vamos ver a quantidade de alunos que vai ter, para a gente confirmar o curso, tá? Confirmando o curso, a gente vai passar para vocês direitinho e já vai passar o cronograma, tá? Mas eu acredito que mais tardar, na pior das hipóteses, no terceiro final de semana de agosto, né? No final de semana depois do Dia dos Pais. Mas eu acredito, se confirmar a turma, a gente até começa antes. Todos aqui estão trabalhando? Todos aqui já são formados ou tem alguém que não está formado ainda? Quem não é formado ainda? Todo mundo formado? Isso é bom, muito bom. Aí agora eu vou fazer um pedido para vocês. Como tem 15 pessoas aí online, botem de onde vocês são, por favor. Qual é o estado ou o município de vocês, para a gente ter a noção da diversidade que somos um país continente, né? Então seria bem legal da gente ver da onde vocês são, como vocês ficaram sabendo, né? Yara, BH, muito legal. Alan, Cuiabá, Curitiba. Duque de Caxias, trabalho em Botafogo, pô, legal. Caçapava. Eu acho que, Tainá, eu falei que aí estava frio, mas o Alan eu acho que está pior que você. Taboão da Serra também é frio, hein? Taboão da Serra também é frio. Santo André. Pô, a galera de São Paulo tá em peso, hein? Gostei disso, hein? Quem mais? Quem mais? Então aqui a gente tem. Analdo, qual é a sua cidade mesmo? Desculpa que eu gravei Belém, mas não é Belém. Qual é o nome da sua cidade? Oeiras, isso. Chuvitiba, né? Eu tenho casa aí em Curitiba também, Alan. De vez em quando eu vou para aí, eu moro na Água Verde quando eu tô aí. Por isso que eu tenho bastante conhecimento aí em Curitiba. Tem vários amigos meus aí. Já trabalhei também no Atlético Paranaense aí em Curitiba. Inclusive, eu fui bicampeão mundial de futebol 7, né, de fut 7,
com o Mário Pinduca, né, que é o secretário de esportes aí de Curitiba. Com certeza, com certeza. O Kessler, eu estou tentando ver se ele entra nessa segunda turma, mas o Kessler é que ele está trabalhando que nem condenado lá no Atlético. Conheço ele sim. A gente já entrou em contato já. Gente boa demais, inclusive. Ele, quando entrou no CAP, na verdade, ele entrou em contato comigo porque ele ficou desesperado. Mas, graças a Deus, ele está deslanchando lá. Só para vocês verem, tá? O Kessler, que o Alan está falando, é enfermeiro do Atlético Paranaense e ele entra em campo, tá? Ele vai, às vezes, para jogo. No time de futebol profissional do Atlético. Não é, Alan? Me corrija se eu estiver errado. Infelizmente, ele não está tendo condições de fazer após, não é nem grana, a questão dele é tempo mesmo. Temos mais alguma dúvida? O Kessler sem contar que é um pai babão, né? O Kessler é um pai babão, bota o moleque dele lá o tempo todo. Ele é atleticano doente. Então, assim, acho muito legal realmente a atuação dele. Meninos, senão vocês vão ficar cansados. Primeiro contato foi o que a Aileen falou, eu acho que é de suma importância a gente falar aqui o olho no olho, o face to face, né? E eu acho que consegui passar o recado para vocês. Vai ficar gravada essa live daqui, né? Infelizmente, quem vê a live amanhã não vai ter o desconto que a gente deu, né? Aí vai ser um grande problema para a pessoa, que ela vai ficar chateada de não ter visto a live no momento certo, mas vocês foram contemplados com essa situação diferente uma surpresa para vocês. Eu acho que todas as dúvidas que vocês tinham, a gente conseguiu sanar. Se tiver alguma, podem fazer depois no meu. Vocês viram lá no grupo, o meu WhatsApp também está disponível para vocês, quem quiser. E quem quiser também pode falar comigo pelo Instagram, sem o menor problema. E dúvidas sobre simpósio também. O simpósio, quem quiser entrar, está com 20% de desconto, tanto o presencial como o online, a modalidade online, até dia 30, né? Então, se for sócio da Bem, tem desconto também. Se quiser ver como técnico, pode, quem é técnico pode se inscrever como técnico, que é um valor um pouco mais acessível. Mas, como eu falei, todos os valores, qual o link do simpósio, eu vou postar depois lá no grupo para vocês, tá? Eu posto lá para vocês sem o menor problema. É o Linktree. Deixa eu ver se eu pego aqui, então. Eu posto aqui logo, que aí fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Todos receberam aí o link do simpósio? Perfeito. Meninos, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Podemos ter um sábado de bastante alegria. Posso mandar depois lá no Zap, sim, sem o menor problema. Mas deixa só passar um pouquinho, porque senão vai ficar duas conversas diferentes lá no nosso grupo. E aí vai ficar complicado. Mas aí, se for o caso, amanhã
vocês me lembrem e eu mando o link lá do simpósio, pode ser? Teria algum problema, ô Jaqueline? Só para a galera não se perder, quem de repente não assistiu aqui a aula e está lá no grupo acompanhando, vai conseguir entender. Aí, o link do simpósio, como é uma coisa mais para frente, e o desconto vai até o dia 30, fica mais fácil. Aí eu mando o link no simpósio amanhã, pode ser? Beleza, se você já tiver matriculado na pós, ô Jaqueline, eu te dou, mas o link de desconto vai ser de 25%, se eu não me engano, para pós-graduação. Eu agora não me lembro, não sei se é de 20% ou 25%, mas não é cumulativo, né? Aí, se for o caso, o desconto no momento está o mesmo desconto, tá? Depois o desconto continua para o aluno da pós. Se você quiser fazer, ele vai se manter para a pós-graduação, tá? Esse desconto é um desconto exclusivo de virada de lote. Mais alguém? Mais alguém, gente? Senão eu vou pedir aqui. Michel? Michel está online? Michel está por aí? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou solicitar aqui ao Michel que prepare a gravação. E muito obrigado por vocês terem entrado, muito obrigado por vocês acreditarem e, principalmente, muito obrigado por estarem acreditando na enfermagem do esporte. Eu acho que isso daí não adianta eu ser um maluco que foi lá e fez essa diferença, mas e aí a gente não tem, uma andorinha só não vai fazer verão, eu não consigo nada sozinho. Então eu preciso de vocês e eu preciso principalmente que vocês entendam que eu não sou único. Eu sou apenas um enfermeiro. E vocês vão estar divulgando, vocês vão estar pulverizando esse saber, esse conhecimento da enfermagem do esporte. A enfermagem do esporte, ela não é minha, ela é nossa. A enfermagem é nossa. Então, vamos fazer essa diferença dessa forma. E diferente dos outros lugares da enfermagem, a enfermagem do esporte, todo mundo é unido. Todo mundo faz as coisas juntos e não tem, a gente não tem problemas com relação a isso. Todos nós somos iguais, todos nós vamos estar sempre um ajudando o outro. Beleza? Deixo essa mensagem para vocês de final e um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e vamos com tudo aí. Vamos começar essa segunda turma aí. Beleza? Beijo no coração de todos vocês.